E aí, turma, façam todos um excepcional dia. Capítulo de hoje, capítulo 19 de Segunda Reis. Pai, o capítulo hoje é graúdo, viu? Bicho, é pancada. Ele começa dizendo o seguinte: quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas, que foi o que o camarada lá do rei da Síria tinha falado lá no capítulo 18. Ele rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhes disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora da criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. E é bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido todas essas palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, orem pelo resto que ficou. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: diga ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que eu porei nele o espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá farei com que ele seja morto à espada. Isso foi o que o profeta disse que aconteceria com o rei da Síria. Depois disso, o rei da Síria manda uma carta para Ezequiel. Se liga. Rabsaqué voltou e encontrou o rei da Síria lutando contra Líbina, pois tinha ouvido que o rei já havia retirado de Laquis. Quando o rei voltou a dizer que... Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou de novo mensageiros a Ezequias com esta missão. Se liga na carta que ele mandou para o rei Ezequias, o rei da Síria. Diga a Ezequias, rei de Judá, não deixe que seu Deus em que você confia engane a dizer que Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já ouviu o que os reis da Síria fizeram com todas as terras, como destruíram totalmente, e você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram, de Gozã, Harã e Referete, e os filhos de Éden que estavam em Talassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Safaim, de Rena e de Aiva? Cadê? Ele se gabando, né, que destruiu todo esse povo que veio e não deixou nada, mas o camarada ele era um destruidor. Depois disso, Ezequias tomou a atitude que qualquer cristão tomaria, ou pelo menos um cristão fiel a Deus com princípios. Ele buscou a oração, ele orou, se liga na oração dele. Ezequias recebeu a carta nas mãos dos mensageiros e leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor, e Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, o Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações, as suas terras, e lançaram fogo aos deuses dele, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Essa foi a oração do rei Ezequias. E depois disso, o profeta Isaías vem e traz uma palavra de conforto para ele, dizendo o seguinte: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Síria,
E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem da filha de Sião desdenha e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel. Por meio dos seus mensageiros você confrontou o Senhor e disse: com a multidão dos meus carros de guerra eu subi dos altos dos montes ao mais interior do Líbano, cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes. Ciprestes são as árvores. Eu mesmo cavei e bebi as águas dos estrangeiros com as plantas dos meus pés. Sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei todas as coisas e já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse os montões de ruínas das cidades fortificadas. Por isso os seus moradores debilitados andaram cheios de terror e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, a erva verde, o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu sei que você está. Conheço o seu sair e o seu entrar. Eu sei o seu furor contra mim por causa do seu furor contra mim e por causa da sua arrogância que subiu até os meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca. E farei você voltar pelo caminho por onde veio. Essas foram as palavras do Senhor a Ezequias, mais direcionadas ao rei Senaqueribe, rei da Síria, que queria destruir a cidade do rei Ezequias. Isto será um sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá do que nascer espontaneamente, e no segundo ano do que aí se proceder. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantam vinhos e comam seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescente, tornarão a lançar raízes e a dar frutos. Porque de Jerusalém sairá o remanescente, do monte de Sião que escapou, o zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria. Se liga no recado do Senhor para o rei da Síria. Ele não entrará na cidade, nem lançará flecha alguma. Não virá diante dela contra escudo, nem destruirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará. Diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Essas foram as palavras de Deus para o rei Ezequias. Agora, veja nos últimos versículos o que aconteceu com o exército assírio. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, se levantou o acampamento e foi embora para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo dos seus deuses, Nisroque, os seus filhos, Adrameleque e Sarezé o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat. E Azarradom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Senaqueribe teve um fim muito triste, porque ele tentou contra o Senhor. E o Senhor deu essas palavras e falou que ele seria morto, né, na própria terra dele, que ele voltaria. Ele veio e ele voltou depois que os homens dele morreram. Um exército que foi muito grande. Olha aqui, ó. 185.000 homens. É muita gente, é uma galera muito grande. E uma noite só morreu tudo. Ele acordou e viu aquela multidão de cadáveres. Ele falou, cara, agora eu vou voltar. Então ele pegou o que sobrou e voltou. E depois de uns dias, quando ele estava adorando o Deus dele, 2 filhos dele vieram e o mataram, né? E não era nem para reinar. Só mataram ele, caparam o gato. Quem reinou foi outro filho, Esar-Hadon. Foi o filho que reinou no lugar de Senaqueribe. Turma, é isso, nosso capítulo vai ficando por aqui. Que o Senhor Jesus abençoe você e que você tenha um excepcional dia. Tamo junto!